A gente vai falar um pouquinho hoje sobre gestão estratégica para escritórios de advocacia. Já adianto que nós vamos disponibilizar esse material, esses slides. Depois, no final, também eu vou ter oportunidade de compartilhar com vocês um outro material de apoio. E fiquem tranquilos, anotem o que for possível. E também, no final, a gente vai ter um tempinho ali para tirar as dúvidas, tá bem? Vamos lá, vamos iniciar a nossa manhã. Agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Isabelle Rocha, tenho 48 anos, sou casada, tenho um filho. Sou uma pessoa que está em constante busca de novas experiências. Hoje, a minha missão, dentro e fora da advocacia também, é ajudar pessoas para que se desenvolvam, tanto pessoal quanto profissionalmente. Também sou terapeuta, mentora. Hoje, de alguma maneira, né, eu consegui agregar todo o meu conhecimento adquirido dentro e fora do direito, né, e levo hoje para empresas também todo um trabalho voltado para a saúde mental e bem-estar corporativo. Né, desenvolvi uma metodologia, né, que acabou se tornando parte, né, na verdade, de tudo que eu faço, né, eu uso essa metodologia e espero poder, né, agregar bastante a vida de vocês hoje no âmbito da gestão. Como eu falei, né, eu sou advogada, sou formada há 25 anos. Durante a minha trajetória, fui me especializando na área de gestão empresarial, atuei praticamente a minha vida toda profissional nessa área, né, da gestão. Hoje sou sócia e gestora do escritório Djalma Rocha Advogados Associados, né, que o Djalma é o meu marido, e nós desenvolvemos ali, né, todo um trabalho, né, eu desenvolvo dentro do escritório todo um trabalho voltado mais para a gestão. Tá? Também sou proprietária de uma empresa focada na área de educação e treinamento e desenvolvimento tanto de pessoas, né, quanto de empresas, de uma maneira geral. E, ao longo da minha trajetória, também escrevi, né, alguns livros em coautoria. Né? Esse ano, na semana retrasada, publicamos o último, né, que foi o 5º livro, e novos virão também. Nessa minha trajetória também, hoje estou como secretária adjunta da Comissão de Mentoria Jurídica da OAB. Recebi esse convite com muita gratidão e tenho feito todo um trabalho também ali voltado, né, para mentorar pessoas. A gente tem um programa que se chama Advocacia com Sentido, a 2ª turma está em andamento, e também sou membro da Comissão de Direito Empresarial da ABA, do Rio de Janeiro. Agora vamos entrar, né, especificamente no tema, e eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha visão a respeito de gestão, né? O que a gente vai vivenciar hoje? Hoje eu vou trazer para vocês um olhar mais abrangente, sistêmico para negócios, né? A partir daquilo que eu nominei como tripé de sustentabilidade dentro das empresas, né? Então, a gente trabalha o planejamento estratégico, a gente trabalha o olhar para pessoas e também as habilidades que são essenciais para o desenvolvimento de uma autoliderança, porque é muito difícil liderar, né, num contexto empresarial e na vida também, quando nós não temos ali as habilidades de autoliderança desenvolvidas. Então, esse é um olhar abrangente, sistêmico, que eu procuro levar, né, em todos os contextos em que eu atuo, né, e espero também que faça sentido para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de gestão, né, eu sei que é um tema que nós, advogados, temos uma certa resistência, né? Quando a gente fala de gestão. Os advogados, eles não, muitos deles não costumam olhar a sua empresa, né, o seu ofício como um negócio. E, na verdade, o que a gente precisa é desenvolver uma organização, né? E essa organização, ela não acontece da noite para o dia, é um processo que a gente vai vivenciando, né? O que a gente precisa fazer, né, para ter sustentabilidade nesse negócio é parar de procrastinar e começar a gerar, né,
algumas, eu diria, algumas atividades, né? Fazer algumas coisas que, de fato, nos levem para esse lugar de direcionamento. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns elementos para que vocês possam começar, se ainda não começaram, e também ampliar o negócio de vocês, né? Se já foi iniciado essa gestão estratégica. Vamos lá, quando a gente fala de gestão estratégica, nós temos muitas coisas que precisam ser olhadas, né? A gente fala sobre gestão estratégica em si, né, propriamente dita. Ali a gente define visão, missão, valores, né, os objetivos dessa empresa. E ali, né, quando a gente tem uma gestão estratégica eficaz, a gente começa a direcionar todas as nossas ações, né, e decisões para que exista um crescimento sustentável. A gente trabalha dentro da gestão estratégica também a gestão de riscos, né? A gente começa a olhar para a reputação da empresa, a gente começa a atuar dentro de um aspecto mais preventivo. A gente tem que olhar para a gestão financeira, porque todo negócio precisa dar lucro, né? Então, ali a gente começa a trabalhar a precificação, geração de receita, né? As despesas, olhar para o lucro, né? O fluxo de caixa de uma maneira geral, porque, de fato, uma empresa, um escritório sem controle financeiro, ele tem uma maior dificuldade de sobreviver dentro desse contexto, né? Porque existe um mercado que precisa ser olhado também. A gente olha para a gestão de pessoas, né? A gente precisa entender que dentro de uma empresa existem pessoas, nem que seja só você fazendo parte dessa empresa. Então, você precisa se olhar também, né? Entender que pessoas certas, nos lugares certos, elas produzem muito mais e melhor, né? Com uma maior qualidade de vida, com menos desgaste. A gente precisa olhar também para uma gestão operacional, né? Toda a rotina desse escritório, como que é desenvolvida a rotina, olhar também dentro desse aspecto, né? Para a qualidade da entrega. Outra questão que a gente precisa também observar é o marketing jurídico e o posicionamento. Isso eu percebo que muitas empresas, né, têm já atuado com esse olhar, né? Quem começou há muito tempo vem de um contexto analógico, né, como é o meu caso, né? Na época que eu me formei, não existia, né, uma estratégia de marketing, não havia um olhar para posicionamento, né? A gente ficava muito mais preso ali a indicações, né? Então, a gente precisa começar a comunicar estrategicamente para o mercado, né? Dentro dos limites éticos da OAB, obviamente, mas isso tudo vai gerar uma visibilidade, né? Então, muita gente, eu percebo que já começou a olhar para isso também, porque é extremamente importante. Não deixa de ser uma vitrine, né? Você precisa se posicionar no mercado para que você seja visto. Olhar para a gestão da experiência do cliente também, de criando uma jornada que seja eficiente, né, na entrega dos seus serviços, porque clientes bem atendidos, eles vão voltar, né? Com certeza eles vão voltar, eles vão indicar, porque eles confiam, né? E a gente trabalha aqui um olhar muito voltado para a confiança, né? A relação assim como na medicina, né, médico-paciente, aqui o advogado-cliente também é uma relação muito pautada em confiança. Então, isso precisa ser muito bem olhado e cuidado também. Gestão da inovação e tecnologia, né? Hoje, inclusive, o Bruno Santiago vai falar com vocês sobre, né, o uso da inteligência artificial, né? Não podemos desconsiderar, isso é extremamente relevante hoje, para o advogado que quer se manter, né, no mercado, quer se manter estrategicamente bem posicionado, porque essas ferramentas, né, bem utilizadas, o que vai acontecer? Elas vão melhorar a sua
produtividade e vão também gerar uma diferenciação, né? Isso, dentro desse contexto, é super importante justamente também porque ajuda a reduzir custo e elevar o seu nível de produtividade. E, por último, e não menos importante, nós temos a gestão emocional, né? Nós precisamos olhar para a saúde mental, né? Dentro da prática jurídica. Então, a gente vai falar aqui, eu escolhi alguns pontos principais para a gente trabalhar aqui hoje, né? Então, hoje a gente vai falar da gestão estratégica, da gestão de pessoas e da gestão emocional do advogado. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos iniciar aqui falando sobre gestão estratégica, né? Nós sabemos que existem muitos advogados, né, por aí. Dentro do mercado, a gente tem uma tendência a olhar, inclusive, para a competitividade, porque o último censo, né, de 2021 mostrou que mais de 1 milhão de advogados competem por um espaço. Então, o que a gente precisa fazer para se diferenciar nesse mar de gente? Né? Ter visão. Então, a gente precisa olhar para a visão, né, implementar boas práticas de gestão para que a gente possa se manter, né, sustentável dentro desse contexto. Então, o que eu acredito que faça total diferença nesse contexto de tantas pessoas competindo por um espaço no mercado? Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de empresa. E eu percebo, né, conversando com muitos advogados, já tendo mentorado muitas pessoas nessa área, que muitos ainda não conseguiram desenvolver essa mentalidade. Então, essa nova advocacia, né, dentro desse contexto de visibilidade, né, de rede social, de tudo isso que a gente vê como novo, né, exige também uma nova mentalidade. Então, a gente precisa entender que o escritório não é só um lugar em que a gente atende pessoas, elabora petições e acompanha processo, né? A gente precisa entender que existe além, né, um olhar mais amplo, porque a gente precisa desenvolver uma missão, né, ter uma visão prospectiva, né, pensar onde a gente quer chegar, e isso tudo a partir de valores que sejam muito bem definidos, até mesmo do próprio advogado, né? Então, eu falo que a gestão estratégica de uma empresa, ela é o autoconhecimento da empresa, né? Que parte muito daquelas pessoas que fazem parte ali daquele contexto, né? Começando, obviamente, pelos donos. Então, a gestão estratégica é o que, de fato, vai diferenciar os advogados comuns daqueles que têm uma visão de futuro. Então, nesse olhar, né, o que é a gestão? A gestão é um processo, né? É um processo em que você planeja, executa e acompanha as ações para que aquela empresa alcance seus objetivos, né? Parece complexo, mas não é relativamente simples. O que você precisa fazer nesse início é organizar, né? E fazer realmente, né, o que tem que ser feito. Então, aqui dentro dessa gestão, o que a gente considera? Fatores internos, que são todos os recursos disponíveis dentro daquela organização, e os externos. A gente precisa também olhar para o mercado, para o que o mercado está pedindo, o que o mercado está fazendo, né? E a concorrência, né? O que os concorrentes estão fazendo. Obviamente, sem se comparar, sem copiar, né? Olhando para a sua essência, você consegue identificar o que é possível fazer dentro daquilo que é valoroso, dentro do que é importante para você. Então, o que a gente precisa desenvolver dentro de uma gestão estratégica? Um propósito claro, né? A gente precisa entender para onde a gente quer ir e o que a gente deseja se tornar. A gente precisa olhar para todas as capacidades e habilidades dessa empresa, né? O que ela sabe fazer realmente, né? Qual é o negócio dela de fato. E a gente precisa olhar para esse ambiente, né? Que é o contexto em que a empresa está inserida, que é, né, o mercado, como eu já falei. Então, essa gestão estratégica, ela vai trazer para você uma definição de visão, de missão, de valores, quais são os objetivos de longo prazo
e vai te ajudar nesse contexto, nesse caminho, a criar planos de ação. Então, você cria planos de ação, vai cumprindo essas ações, e lá na frente você revisa essa estratégia. Então, essa gestão, ela vai te direcionar, né, para todas as tomadas de decisão. E é isso que, de fato, vai permitir que a empresa cresça. Né? A gente olha para a jornada, para a experiência do cliente, a gente organiza e melhora os processos à medida em que eles vão avançando. Né? A gente não pode buscar uma perfeição, né, antes de começar. A gente precisa começar para depois melhorar. Então, aqui a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês se perguntem e anotem, né? É o que você espera alcançar na sua esfera pessoal e no seu negócio nos próximos 12 meses. Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês anotarem. Esse olhar, né, ampliado, ele é extremamente relevante para que você possa crescer, tá? Para sabermos onde queremos estar daqui a um tempo, nós primeiro precisamos saber onde estamos, né? Então, aqui eu já estou trazendo essa reflexão para que vocês já possam começar a pensar nisso, né? O que vocês esperam alcançar na vida pessoal, né? No negócio, né? No seu empreendimento nos próximos 12 meses. Vamos continuar. Por que o planejamento estratégico é tão importante? Ele vai te ajudar, ele vai te orientar e vai te ajudar a evitar decisões reativas. Quando nós não temos um plano, nós decidimos de forma reativa. A situação se apresenta e a gente reage. Tá? A situação chega e a gente precisa pensar numa resposta rápida. Decisões reativas, elas são péssimas para o negócio, porque geralmente elas não são boas decisões. Né? Nós precisamos criar um ambiente, né, inclusive para a nossa sustentabilidade enquanto ser humano também, em que a gente possa ter decisões bem pensadas. Né? Então, isso vai também garantir um crescimento sustentável, vai promover uma clareza, você vai conseguir identificar melhor o que é de fato prioridade na sua vida, no seu negócio. Então, assim, você vai naturalmente aprendendo, desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade de quê? De se organizar, né? E de tomar decisões também que sejam mais, digamos assim, decisões que sejam assertivas, né? E que levem o seu negócio para um lugar melhor, né? Então, o planejamento ele não precisa ser complexo, mas ele pode sim, né, ser feito de forma simples, realista e funcional. Né? Começamos um planejamento estratégico com uma folha de papel. Né? Não precisamos de nada muito grandioso, muito complexo, né? Podemos começar ali fazendo as anotações, organizando as anotações. E para isso eu já trouxe para vocês aqui uma ferramenta. Né? Essa ferramenta, a gente não vai, obviamente, ter tempo de trabalhar ela aqui, mas vocês conseguem, sim, fazer, né, a princípio ali, sozinhos, basta tirar um tempinho de qualidade para reflexão e anotar. Então, essa ferramenta, a gente chama de GPS estratégico, né? Ou pode chamar também de linha do tempo. O que você vai precisar observar para fazer essa ferramenta? Você vai analisar onde você está agora, né, nesse exato momento, né? Qual é o seu contexto. Então, você vai olhar para a sua estrutura, para o faturamento, para o perfil de cliente que você, né, tem ou que você quer atingir. Então, você vai anotar tudo que você tem hoje, né? O que é realidade na sua vida hoje, né? Na sua vida profissional. Você vai anotar aonde você quer chegar, né? Onde você quer estar daqui a um ano. Então, você vai olhar para onde você está hoje, você vai olhar para onde você vai estar daqui a um ano, né?
E você, nesse caminho, você vai olhar quais os passos que você vai precisar dar, né? Porque dentro da minha metodologia, nós trabalhamos o tempo inteiro o quê? A autoconsciência, o planejamento e a execução. Não é possível, né, a gente conquistar nada se a gente não agir, né? Então, eu vejo muitas pessoas também presas nessa procrastinação, nesse adiamento, deixam tudo para depois, mas nós precisamos agir. Então, aqui você vai anotar quais são os passos que você precisa dar, né? E basta começar com 3 ações. Você define 3 ações que precisam acontecer para que você chegue naquele lugar, né? É bem simples, é um trabalho reflexivo, né? Se você tiver um sócio, uma sócia, né, chama essa pessoa para conversar, estrutura isso junto, né, que é muito legal, porque isso também abre espaço para pensar em soluções também, né, em novas soluções. Eu gostaria também de falar com vocês, né, dentro dessa gestão estratégica, sobre os níveis de gestão dos escritórios de advocacia, né? Toda empresa tem 3 níveis de gestão, né? E eu percebo que os advogados não têm muita clareza disso. Então, aqui eu vou trazer para vocês o meu entendimento, né, sobre o que é possível fazer. Então, o que acontece? Nós temos 3 níveis, como eu falei. Nós temos o estratégico, o tático e o operacional, né? O estratégico, né, é aquele que dá o rumo e a identidade ao escritório, né? Geralmente, ele ali, né, ele fica no topo da pirâmide, por quê? Geralmente é o dono que olha para isso, né, os sócios que olham para isso, e ali pessoas que realmente são contratadas para atuar no nível estratégico, né? Eles vão definir o que, o porquê que a empresa quer alcançar determinados objetivos e olha também para o longo prazo, né, para a sustentabilidade do negócio. Quando nós temos um escritório enxuto, o que acontece? Nós esquecemos de atuar nesse nível estratégico. A gente fica muito preso na operação e acaba não olhando para essas questões, né? E esse GPS estratégico vai trazer para você esse olhar, né? Nós temos o tático, que é aquele que fica ali entre o operacional e o estratégico, e ele organiza toda a rotina do escritório, né? Organiza todos os processos de trabalho, né? Então, ali você começa a entender como fazer, onde as ações são feitas, quem faz, né, ali aquelas ações, e você começa, né, quando você começa a definir o como, você começa a olhar também a médio prazo, porque você começa a perceber que existem rotinas que não são muito bem implementadas, outras que não funcionam muito bem. Então, você já começa ali a pensar, né, em estratégia também, de alguma forma, né? E tem o operacional, que dentro de uma grande empresa, a gente chama isso de chão de fábrica, né? É ali o quê, né? O quê, quem faz o quê, quando faz, como faz, né? No dia a dia. E ali é um olhar muito a curto prazo, né? É o que vai fazer, de fato, garantir essa entrega. E aí eu vejo os advogados muito presos no operacional, né? Fica muito preso ali nas tarefas do dia a dia e não consegue olhar de forma tática e nem estratégica. E por isso, muitas vezes, não conseguem crescer, porque o operacional, ele te demanda no dia a dia, né? E muitas pessoas falam, eu não tenho tempo para olhar para outras coisas. E acabam deixando o crescimento para depois. Então, aqui eu vou esmiuçar um pouquinho cada um dos níveis, né, para ajudar vocês aí nessa trajetória de vocês. Então, o nível estratégico, a gente vai olhar para a visão de futuro, né? Como que esse escritório está direcionado dentro desse mercado. Isso que, de fato, vai assegurar a sustentabilidade e a relevância do escritório a longo prazo. Então, aqui no nível estratégico, você precisa definir o seu posicionamento, você precisa criar metas, né, de crescimento e diferenciação nesse mercado.
Você vai analisar de alguma maneira o mercado e a concorrência. Você vai estabelecer uma cultura organizacional, né? Você vai ali começar a anotar os valores do seu escritório, né? Porque assim você também vai ter mais facilidade para atrair parceiros estratégicos, né? A partir desse conhecimento dos valores. E você vai começar a planejar expansão e parceria, né? Você vai começar a expandir, né? Pensar no crescimento. E aqui muitos advogados falham. Então, esse é o momento de você pensar o que a sua empresa é hoje, né? Como ela está hoje e como que ela, né? Como que você deseja que ela se torne. Então, aqui é um olhar realmente prospectivo, para frente, né? O que eu vou fazer com o que eu tenho hoje, para que a minha realidade se altere, para que eu cresça, para que tudo mude. Né? Então, vale muito a pena você colocar na sua agenda um tempo, né? Organizar a sua agenda para que você tenha um tempo, né, de pensar estrategicamente o seu negócio. Tá? Então, isso aqui, gente, é extremamente importante. Né? Espero que vocês realmente apliquem, porque isso vai dando muita diferença. O nível tático, como eu falei, é aquela camada intermediária. Ela vai pegar a estratégia e vai estruturar em planos de ação. Então, o que ela vai fazer? Né? Ela vai tangibilizar esse grande objetivo que foi criado ali na estratégia e vai começar a criar caminhos claros para que você, de fato, execute e caminhe. Né? Então, ela pega toda essa visão estratégica e traduz em processos organizados. Isso vai garantir, obviamente, resultados melhores, porque uma empresa organizada, ela cresce, né? Então, aqui você vai definir fluxo de trabalho, né? Então, você vai olhar para a gestão dos prazos, né? Se está eficiente ou não. Você vai olhar para a coordenação de pessoas, se você vai atrair pessoas para trabalhar com você, se você vai contratar um estagiário, se tem alguém do administrativo te ajudando, né? Se você tem ali um planejamento financeiro, se não tem, comece a fazer, porque isso tudo aqui é num nível tático. Né? A gente precisa ter conhecimento do que está se passando para que a gente possa crescer. E você vai começar, naturalmente, a desenvolver políticas internas. Como que é feito o atendimento, como que é feita a captação de clientes, como que é feita essa comunicação, né, esse posicionamento para o mercado, né, para as redes sociais. Então, aqui você começa a organizar um caminho. Né? E aqui você vai pensar, os meus processos de trabalho estão organizados? Então, se não estão, preciso organizar, né? E criar caminhos para isso. E o terceiro deles, né, que é aquele que eu falei, que é o nível operacional, é aquela execução prática do dia a dia. É aquilo que faz, de fato, girar, né, o negócio, garante uma eficiência, garante a qualidade da entrega, mas quem fica preso no operacional não cresce. Né? Essa é uma premissa, né, da gestão. Né? Quem fica preso no operacional não consegue crescer. Então, você precisa encontrar caminhos ali no tático através de um planejamento, né, que seja estratégico, no nível estratégico. Então, aqui você vai cumprir prazo processual, atendimento direto ao cliente, elaboração de petição e organização de agenda. Isso aqui tudo é o dia a dia do advogado médio, né? Médio no sentido de que a maioria dos advogados faz isso. E aqui você vai pensar, estou sobrecarregada, o que eu posso delegar? Né? Porque, naturalmente, ficar preso no operacional gera uma sobrecarga. Né? E a gente precisa também aprender a delegar para crescer. Então, eu quero que vocês aqui pensem, enquanto eu bebo uma aguinha, nisso, né? Se vocês estão se sentindo sobrecarregados e o que de fato vocês podem começar a delegar para crescer. Eu não consigo visualizar o chat. Não sei se vocês estão fazendo pergunta.
não estou conseguindo visualizar enquanto eu estou com a tela aqui. Mas no final eu vou tirar o compartilhamento e vejo se tem pergunta de vocês, tá bem? Agora a gente vai falar, né, sobre a gestão de pessoas. Uma empresa, ela é feita de pessoas, nem que seja só a gente, né? Então, aqui nos escritórios de advocacia, o que eu costumo perceber é que essa cultura organizacional, muitas vezes, ela carrega traços que dificultam a construção de um ambiente que seja saudável, né? Então, dentro do nosso mercado, nós temos alta competitividade, muitas vezes um individualismo, porque o advogado vê o outro advogado, né, como um concorrente direto que pode tirar os seus clientes, né? Eu já ouvi muitos advogados falarem isso, né? Acaba gerando uma certa hostilidade, porque as relações hierárquicas dentro da empresa costumam ser muito rígidas. Muitas vezes existe uma comunicação agressiva ou aquela passiva-agressiva, né? Em que existe ali um grau de hostilidade muito grande dentro daquela comunicação, né? Uma cultura de conflito como um valor central, e muitas vezes a falta completa de um olhar, né, na cultura de um bem-estar e de segurança psicológica. Então, o que acontece? E também uma falta de diversidade e inclusão, né? Os ambientes jurídicos, eles são predominantemente masculinos, né? Isso vem mudando de um tempo para cá, porém a gente ainda percebe que existe um número maior de homens do que mulheres nas relações, né? E isso acaba, essa falta de diversidade, acaba gerando uma exclusão também. Então, esses impactos que são um real problema, né, dentro de uma cultura organizacional. Por quê? Porque essa competitividade exacerbada, a hostilidade e a cultura baseada em conflito não nos leva para um bom lugar, né? Então, nós precisamos começar a olhar para isso para modificar, né, esses ambientes, para que, de fato, eles se tornem saudáveis e colaborativos. Então, aqui, o que você vai olhar? Você vai olhar para a seleção de pessoas, para o desenvolvimento de pessoas, como reter esses profissionais dentro da sua empresa, né? Como se manter motivado, ainda que em contextos que sejam hostis e complexos, né? Como fazer, né, que esses colaboradores de fato engajem e como atrair parceiros que sejam de fato estratégicos e estejam alinhados àquilo que você acredita, né? Então, aqui a gente inclui um olhar para quê? Para a liderança, né, para a gestão de equipe, para o clima daquela organização, né, se aquele ambiente é seguro psicologicamente ou não, né, e por quê, né, que a gente olha para isso tudo. Porque pessoas certas nos lugares certos, elas produzem muito mais, porque elas se desgastam muito menos, né? É muito mais agradável você trabalhar num ambiente em que favoreça, né, o bem-estar, né? Obviamente, né? Todos nós, né, queremos estar num ambiente em que haja colaboração, em que haja parceria, só que a gente sabe que os desafios vão continuar, né? Então, você lidar num contexto de desafio, tendo isso tudo, é muito melhor do que num ambiente hostil, concordam? Então, aqui a gente precisa olhar para as pessoas, não só pelo resultado que elas vão gerar, mas pela satisfação, né? Porque pessoas satisfeitas, elas trabalham melhor, né? E elas têm melhores resultados. Então, a produtividade, ela acaba sendo um ganho, né? Um ganho, né? Você não foca na produtividade, você foca na pessoa. Você não foca só no resultado, você foca na pessoa, né? E pessoas felizes, elas rendem muito mais, né? Então, aqui a gente olha, obviamente, primeiro para as pessoas, para que elas possam também, né, de alguma maneira, performar melhor. E nós, né, quando atuamos num contexto ali solo, né, numa advocacia solo, a gente precisa olhar para a gente também, né, buscar autoconhecimento e certamente tudo vai se organizando dentro da gente e as coisas começam a se organizar fora também. Tá? Eu vejo muitas pessoas confusas, né, nos seus negócios, e quando elas começam a se organizar internamente,
tudo começa a fluir melhor porque ela encontra um caminho de solução. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando basicamente dos valores, crenças, comportamentos e práticas que vão guiar e nortear a forma como as pessoas trabalham dentro daquela empresa, né? Então, aqui eu quero deixar assim, bem claro, né, de que isso não é só um conceito bonito, né, que as empresas criaram. É o que, de fato, vai sustentar os resultados de longo prazo naquela empresa. Então, quando a gente entende mais profundamente sobre a cultura de uma organização, a gente consegue influenciar mudanças que são reais, né? A gente consegue, enquanto líder, liderar com mais autoridade, né? Aplicar intervenções que sejam eficazes e agir preventivamente, ou seja, antes que o problema aconteça. Então, escritórios com uma cultura clara, obviamente, vai ter menos conflito e muito mais foco, né? Quando essa cultura ela é ampliada, né, e clara para todas as pessoas que participam daquela empresa, naturalmente o conflito vai reduzir muito e as pessoas vão trabalhar com muito mais foco e direção. Tá? Então, a cultura ela é construída e influenciada no dia a dia pelas pessoas que interagem naquele ambiente. Então, parece algo abstrato, mas não é. Né? É algo que já existe, basta que você observe. Né? Basta que você observe o comportamento daquelas pessoas dentro daquela empresa. Né? Como elas se comunicam, como elas agem, como elas tratam os clientes, como que elas tratam os próprios colegas de trabalho. Você ali já tem um bom indicativo de como funciona aquela cultura. Né? Então, aqui o convite é começar pequeno, né? Fazer o básico bem feito. Vá observando os comportamentos, observe como são tomadas as decisões dentro dessa empresa, como que as pessoas se comunicam, e ali você vai perceber, inclusive, né, se você trabalha dentro de um escritório, ou se o escritório é seu, não importa, né? Isso tudo aqui vai dar uma grande direção de como é a cultura dessa empresa, né? E vai dar indicativo também, inclusive, sobre o que é possível fazer para melhorar. Então, essa construção, né, de uma cultura mais saudável, ela vai passar por um olhar sobre o papel da liderança, né? Rever as crenças, o compromisso com o cuidado com as pessoas, né? Como humanizar essa relação do trabalho. E, logicamente, é possível transformar, mas as pessoas têm que querer, né? Então, para a gente promover um ambiente mais colaborativo, mais empático, emocionalmente saudável, nós precisamos alinhar, né? Observar em primeiro lugar e alinhar. Então, a empresa ela precisa começar a se ancorar, né, nessas palavras que, de fato, vão se transformar em verdadeiros guias, né, que vão refletir essa identidade, o propósito e o comportamento que se espera de todas as empresas. Né? A cultura organizacional, ela não é só para grandes empresas. Né? Você pode começar pequeno, instituir uma cultura e, a partir daí, você vai atrair parceiros, colaboradores e clientes que estejam alinhados àquilo que você deseja. Então, aqui, a gente vai começar, né, a olhar para isso, descrevendo em palavras como você gostaria que fosse a cultura do seu escritório. Como que você deseja que o seu escritório se comunique. Inclusive, isso aqui é muito trabalhado quando as pessoas começam a ver essa questão toda do marketing digital, né? Você, naturalmente, você passa por esse processo de olhar, né, para a cultura, entendendo como que você quer ser visto, né? Como que você quer se posicionar. Então, aqui também você pode fazer esse trabalho, né? Olhar como você gostaria que fosse o seu escritório, como ele fosse percebido pelas outras pessoas, né? E como que você quer que ele se comunique, né? De uma forma geral, não só internamente, como externamente também. Liderança estratégica, né? É muito complexo falar sobre liderança em poucos minutos, né? Mas eu quero deixar aqui uma síntese de tudo que eu acredito, né? Tendo já mentorado tantas pessoas nessa área.
o líder, ele é o espelho do time, né? Muitas vezes o líder reclama do time, mas ele acaba sendo a pessoa que espelha, né, as outras pessoas. Então, aqui, se eu pudesse deixar, né, algumas pílulas, né, sobre liderança, seria que você comece a olhar com clareza para a liderança que está sendo executada, né? Ser mais empático, ter critério, né? Não liderar ali de acordo com as suas emoções, né? Porque líderes desorganizados, eles geram muita insegurança no time, e as pessoas ficam extremamente desmotivadas, né? Então, aqui, né, o líder organizado, empático, ele naturalmente favorece um clima organizacional ameno, né? Porque ele cria naturalmente um ambiente de confiança e valorização. Então, aqui, né, quando a gente tem um ambiente de confiança, de valorização, que as pessoas se sentem pertencentes, motivadas, naturalmente elas engajam mais e também elas se adaptam melhor às mudanças que são propostas pela empresa. Então, quanto mais o controle, né, quanto maior o controle do líder, menos liderança ele exerce. Então, liderar, né, necessita de critério, né? Então, você pode sim, né, aprender, né, porque a liderança ela é uma habilidade que pode ser adquirida a qualquer tempo, basta que você queira. Então, para a gente ir mais longe, né, eu acredito profundamente, a gente precisa estar acompanhado de pessoas, né? Mas a gente precisa aprender também a liderar e delegar tarefas, tá? O líder, ele precisa aprender a delegar, né? Delegar, ela é fundamental, inclusive, para quem quer crescer. E já entrando aí mais para o finalzinho do nosso encontro, né? Do nosso tema, a gestão emocional, que é fundamental para qualquer pessoa também que deseja se manter sustentável em qualquer contexto, né? Não só de vida, mas profissional também. Olhando para a nossa realidade, né, a gente tem ali, né, uma das profissões que são mais estressantes, né? E aí, esses dados eu trouxe, né, porque eu acho que são muito importantes para elevar, inclusive, o nosso nível de consciência a respeito do que pode ser feito na nossa própria vida, é que eu tenho aqui, né, do Smart Lab essa fonte, né, de que 30% de licenças médicas entre 2012 e 2018 foram concedidas a advogados devido a transtornos mentais no Brasil. E se a gente pensar bem, é um índice extremamente alto, considerando, inclusive, que a gente está tratando aqui de um período pré-pandêmico, né? Aqui ainda não existia pandemia. E depois da pandemia, né, dentro ali daquele período da pandemia e o pós-pandemia, a coisa se agravou muito, né? É muito claro para mim, né, hoje que eu trabalho com saúde mental, o quanto as pessoas estão adoecidas, né? Muitas pessoas não conseguiram ultrapassar aquele período, né, que foi um período de grandes perdas, né, de muitas pessoas, mesmo quem não foi afetado diretamente, foi afetado de alguma forma, né? Perdas de entes queridos, de amigos, de perdas financeiras, né? Então, a gente precisa olhar para isso cada vez mais, né? A gestão emocional, ela é extremamente importante. E em 2023, 62% dos advogados, numa pesquisa da OAB Nacional, tinham relatado sinais de exaustão. Então, isso aqui, gente, é muito sério, né? É algo que precisa ser pauta da nossa vida, né? Então, a gente precisa desenvolver esse cuidado com saúde mental e emocional, né? Retirando os estigmas, né? Entendendo que isso, né, traz para a gente uma capacidade maior de reconhecer e gerir as nossas próprias emoções, né? Sem saúde emocional, não é possível ter um desempenho que seja sustentável, né? Que se sustente a longo prazo. E o que nós queremos é ter saúde, né? E não existe saúde sem saúde emocional, né? Então,
A gente muitas vezes fica preocupado com a saúde do corpo, mas a gente esquece o quanto é importante olhar para isso, né? Como eu falei, a advocacia é uma das profissões mais estressantes que existe, e eu acredito também, né, que o conhecimento técnico, ela não apenas o conhecimento técnico, né, embora ele seja extremamente importante, ele sozinho não vai te levar a lugar nenhum se você não procurar desenvolver na sua vida também habilidades emocionais e comportamentais. E é isso que nós trabalhamos, né, no programa Advocacia com Sentido. A gente olha para essas questões, né, logicamente não de maneira tão profunda, mas ali a gente cria um ambiente profundo de reflexão, né, em que as pessoas realmente são levadas a pensar sobre, né, o direcionamento da sua própria vida também, né, encontrar ali, de fato, o sentido dentro da advocacia. E isso traz inúmeros ganhos para a nossa vida, não só profissional, né, como pessoal, porque as nossas relações, elas começam a se qualificar. E eu quero que vocês tenham essa percepção, né, levem para a vida de vocês esse aprendizado, porque no centro da sua vida, do seu negócio, existe você. Né? Então, você precisa se cuidar. Né? A gente tem medo, a gente tem uma exigência enorme da sociedade, nós temos família, filhos, relacionamentos, né? Temos aí o governo, né? Então temos fatores internos e externos que nos levam a muitos desafios o tempo inteiro. Então, se a gente também não se priorizar, a gente adoece e não consegue se sustentar, né? Nem na vida e nem no negócio. Né? Tem dentro disso tudo aprendizados que a gente precisa desenvolver. Muitas vezes tem ali, né, a tentativa, o erro, o acerto. Então, tem as habilidades de liderança, de venda, de negociação, né? Tantas coisas que a gente precisa aprender, né, para se sustentar nesse mercado, né, tão competitivo, que se a gente não olhar para a gente não consegue sustentar, porque os desafios, eles surgem todos os dias, o tempo inteiro, né? A nossa vida, ela é muito desafiadora, né, profissional. Né? A pressão dos clientes, né, a pressão por performance, por ganhar um processo, né, por ter um bom resultado naquele processo, né, dar uma boa resolução, né, às demandas que surgem. Então, nós precisamos nos cuidar também, né, em primeiro lugar, porque tudo vai se organizando à medida que a gente se cuida. Então, o que a gente pode fazer, né, para trabalhar a nossa gestão emocional? Trabalhar o nosso autoconhecimento, né, entender o porquê fazemos o que fazemos. Obrigada, Soraya, consegui ver aqui sua mensagem. Criar limites que sejam saudáveis, né, criar rotinas com pausas, né, promover o nosso autocuidado e trabalhar a nossa produtividade de forma leve, né? Nos colocar dentro da nossa agenda, né? Criar blocos de horários em que a gente possa privilegiar um tempo para a gente. Né? Isso também vai facilitar outros níveis de aprendizado. Né? A partir desse autoconhecimento, desse propósito, entendendo por que a gente está fazendo aquilo, né? A gente vai naturalmente desenvolver um pensamento que seja estratégico, com foco em solução. Né? Porque muitas vezes nós ficamos presos a quê? À reclamação. Né? Acreditando que a advocacia não é para a gente, acreditando que aquilo ali, né, a gente não vai dar conta, que a gente não tem capacidade de fazer, mas naturalmente quando você atua nesse nível estratégico pessoal, você começa a aprender a pensar estrategicamente também, focando sempre na solução e cada vez menos no problema. Né? E desenvolver essas soft skills, né? A resiliência, a flexibilidade. Né? Nós precisamos trabalhar a nossa adaptabilidade o tempo inteiro, porque nós vivemos num contexto muitas vezes caótico, né? E nos pede respostas muito rápidas, né? A coisa tem evoluído muito rápido, então quem vem ali, né, quem passa ali dos 30, 40 anos, né, que viveu num período analógico, está precisando se adaptar a muitas coisas novas, né? Nós não somos nativos digitais, então a gente precisa se adaptar o tempo inteiro.
e quem não se adapta não consegue sobreviver nesse contexto, né? Então, trabalhar constantemente essa habilidade, né? Escutar ativamente, né? Os advogados costumam ser muito bons na escuta ativa, né, com os clientes, mas muitas vezes eles têm dificuldade de também levar isso para outras áreas. Então, desenvolver uma escuta ativa é fundamental para que haja, de fato, uma comunicação eficaz, né? Então, isso aqui são coisas que vocês podem começar a fazer, né, para começar a tirar um pouco dessa pressão, né, e começar realmente a organizar as coisas. Para isso, eu trouxe para vocês também mais uma ferramenta, né, que é o barômetro de energia. Aqui você vai sozinho, né, sozinha, avaliar a sua energia semanal de 1 a 10. Então, você vai tirar um tempo, né, 5 minutinhos ali da sua semana, para avaliar, né, como que foi a minha energia essa semana, né? E a partir daí, encontrar, né, essa identificação. O que drenou a minha energia essa semana? Quais foram as atividades, quais foram as pessoas, quais foram os processos de trabalho que drenaram a minha energia? E, por outro lado, o que eu fiz, pessoas que eu encontrei, processos que eu realizei que recarregaram a minha energia. Isso aqui, naturalmente, te dá um grande indicativo do que é possível você fazer mais, porque aquilo recarrega, e fazer menos do que drena, né? Então, atividades e processos, né, que drenam a sua energia, naturalmente você pode rever esse processo, porque talvez ele não esteja sendo bem realizado, né? Talvez a maneira como ele está sendo feito, de fato, está drenando a sua energia, ou se de fato é uma atividade que você não desenvolve bem, você naturalmente vai encontrar um caminho para delegar, né? Então, por isso as parcerias, né, contratar pessoas ou fazer parceiros estratégicos é tão importante, porque você vai começar a focar naquilo que você é melhor, né, que você faz com maestria. Então, isso aqui vai começando também a trazer para você um olhar sobre o que é possível mudar, né? E também pensar, né, como que você pode proteger melhor a sua energia dentro do seu contexto de trabalho, na sua rotina do escritório, né? Porque a gente também precisa blindar a nossa energia, né? Porque às vezes tem ali sistemas, pessoas, processos, né, atividades que minam a nossa energia. Então, aqui vocês já vão começando a encontrar também um novo caminho de solução, né? Para isso, eu trouxe para vocês um plano de ação, né? Um plano de ação que tem 6 passos. Primeiro, definir um norte, né, para que você possa realmente orientar onde você está e para onde você quer ir, né, onde você quer chegar. Começar a estruturar os seus processos, porque processos que são desorganizados geram retrabalho, geram perda de tempo e também geram desgaste emocional, né? Começar a desenvolver a sua equipe, pensar se você pode criar uma sociedade, contratar um colaborador, né? Pensar em novos clientes, pensar em parcerias estratégicas. Isso aqui vai fazer com que você cresça, né? Obviamente, né, não poderia estar de fora, né? A saúde, né, cuidar da sua saúde, porque a alta performance a gente só consegue sustentar com saúde, né? Saúde física, emocional, saúde mental. Criar um posicionamento que seja de fato estratégico, né? Então, se você não se posicionar, o seu cliente ideal não vai chegar, né? Pensar no que de fato te move para que você possa realizar com mais coerência com quem você realmente é. Então, isso aqui vai trazer para você um crescimento muito grande também, né, a partir do momento que você começa a organizar essa parte e monitorar e ajustar sempre, né? O escritório, ele é orgânico, né? Ele tem ali, ele não é uma obra pronta, né? Você constrói e você vai melhorando à medida em que você vai fazendo, né? Não espere ficar pronto para começar, né? Porque
Eu sempre falo isso, né? A perfeição, ela é uma ilusão. Então, a gente não tem que esperar a perfeição. A gente vai fazendo com os recursos que a gente tem e vai melhorando gradativamente. O crescimento, ele acontece dessa forma. E, naturalmente, dar um primeiro passo, né? Para que você transforme seu escritório em um negócio de sucesso, você precisa começar a mudar a maneira de pensar, né? Precisa ajustar a sua mentalidade com as ações que você vai precisar começar a realizar de forma intencional. Então, o convite é que você revise seu posicionamento, chame a sua equipe para alinhamento, começar a pensar ali, né, em tudo que é possível fazer em termos de estratégia e comece um planejamento simples, né? Estamos aí começando mais um mês, um quarto do ano, né, já foi, e aí agora também a gente pode, né, sempre é tempo de fazer um planejamento, mas aproveita esse começo de mês, já pensa naquilo tudo que você quer estruturar, começa a colocar no papel, porque naturalmente as ideias também vão surgindo. E quero também agradecer, né? Agradecer muito a todos vocês que se dedicaram. Temos aqui, né, quase 80 pessoas. E quero deixar também o meu Instagram para que a gente possa se conectar, né? Se você quiser se conectar comigo, manda um direct para mim.